Oi, pessoal, vamos continuar aí a leitura do livro Petroladrões, beleza? Hoje eu gostaria de ler com vocês até o capítulo 18, chamado Detenções Espetaculares. Operação Lava Jato deixa o país atônito ao prender altos executivos, ok? Então vai ser a leitura aí de 2 capítulos. Então o primeiro capítulo aqui, aliás, o 16º capítulo, né? É chamado Por Fora, Bela Viola, os infectos bastidores partidários que o suborno susteve e alimentou. Vamos lá. Com a morte do deputado José Janene, do PP do Paraná, em 2010, perdeu força o grupo que liderava o Partido Progressista desde 1994. O deputado Mário Negromonte, do PP da Bahia, o sucedeu no comando da legenda e contava com o apoio de Nelson Meurer, do PP do Paraná, João Pisolati, do PP de Santa Catarina e Pedro Corrêa, do PP de Pernambuco. Mas não foi a mesma coisa de Alberto Youssef, operador do PP e homem de confiança de José Janene em sua delação premiada. Janene sempre atendia as demandas dos demais parlamentares do partido e não deixava faltar com os pagamentos. Dessa forma, conseguia concentrar bastante poder em sua pessoa, fecha aspas. No final de 2011, o grupo, sob a liderança de Mário Negromonte, decidiu reduzir o repasse de propina dos contratos fraudulentos com a Petrobras, o que deixou insatisfeitos outros integrantes da sigla. Youssef testemunhou o que acontecia, pois era quem gerenciava a distribuição do dinheiro sujo. Segundo o doleiro, Mário Negromonte e os deputados Nelson Meurer, João Pisolati e Pedro Corrêa se apropriavam da grana. Houve uma rebelião e um grupo rival tomou conta do PP. Conforme Youssef, Ciro Nogueira, do Piauí, Benedito de Lira, da Alagoas e Arthur de Lira, da Alagoas, Eduardo Fonte, de Pernambuco e Aguinaldo Ribeiro, do Paraíba, começaram a dar as cartas no partido. Em meio à briga interna, Mário Negromonte deixou o Ministério das Cidades a presidente Dilma Rousseff, que o substituiu por Aguinaldo Ribeiro, um dos vencedores da parada. Ciro Nogueira passou a mandar na legenda. Pediu uma reunião com Paulo Roberto Costa, o Paulinho, diretor de abastecimento. O encontro serviu para formalizar Arthur de Lira como deputado que, a partir da nova realidade do PP, receberia os repasses das comissões dos contratos com a Petrobras. Os novos líderes do partido não queriam Youssef no comando das operações com dinheiro desviado. Achavam-no muito próximo de José Janene e não confiavam no doleiro. Paulinho indicou o novo operador, um velho conhecido, Henry Royer de Carvalho. As aptidões de Youssef falariam mais alto. Ele continuaria a operar com a ausência de Paulinho os repasses oriundos da maioria das empresas contratadas pela Petrobras, como UTC, OAS, Galvão Engenharia, Tomé Engenharia, MPE, Andrade Gutierrez, Odebrecht e Camargo Corrêa. Na prática, a mudança foi que, em vez de repassar a propina diretamente aos deputados, o doleiro entregava parte do dinheiro a Henry Royer de Carvalho em sua residência na Barra da Tijuca, no Rio, e competia a ele despachar as somas do grupo de Arthur de Lira. Certa vez, Youssef levou R$ 400 mil em dinheiro a Henry Royer de Carvalho e depois se reuniu com ele no hotel no Rio para discutir como fariam os recebimentos e pagamentos. Em outras 4 ocasiões, a mula de Jaime Alves de Oliveira, filho, careca, levou o dinheiro. Em cada uma das vezes entregou boladas de 400 mil a 500 mil reais. Do doleiro, começou a haver muita discussão e picuinhas entre os dois grupos e isso acabou no Palácio do Governo. Muitas vezes Arthur de Lira ia falar com a chefe da Casa Civil ou com Gilberto Carvalho. Mário Negromonte ia reclamar para as mesmas pessoas, fecha aspas. Com a queda de Paulinho na Petrobras em 2012, Youssef ficou com a responsabilidade de receber os valores atrasados e encaminhar ao ex-diretor. João Cláudio Genu, o gordo, ex-assessor de José Janene, foi alijado do relacionamento com os políticos do PP, mas permaneceu no esquema de Paulinho, com quem mantinha relação de confiança. Além de Youssef, as mulas Rafael Ângulo Lopes, Adarico Negromonte, irmão de Mário Negromonte, e Carlos Alexandre Rocha, o Ceará, transportavam as somas. Normalmente partiam dos aeroportos de Congonhas e de Guarulhos, em São Paulo, do depoimento de Youssef. Os valores eram transportados em aviões fretados ou comerciais, sendo que no primeiro caso eram acondicionados em malas e no segundo o dinheiro era ocultado em nossos corpos, fecha aspas. Para se comunicar sigilosamente com os parlamentares e trocar informações sobre locais e horários de entrega de dinheiro, Youssef usava telefones exclusivos do tipo ponto a ponto e substituía periodicamente os aparelhos a fim de impedir a interceptação das conversas. Havia 4 meses de receber os repasses das fornedoras da Petrobras, além da entrega direta de dinheiro vivo ao doleiro ou aos seus emissários. Em território nacional, as empresas celebravam contratos de serviços fictícios entre elas e outras empresas indicadas pelo doleiro. O terceiro jeito era entregar somas no exterior. Nessa situação, Youssef apontava contas para as quais o dinheiro seria transferido e em seguida fazia operações
de dólar cabo e sacava valores correspondentes em moeda nacional no Brasil. O quarto esquema pressupunha injetar propina na forma de doações oficiais a partidos políticos em épocas de eleição. No caso das contratações de serviços fictícios, o doleiro usava na maioria das vezes 5 empresas: MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software, Senco Cider e GFD Investimentos. Num primeiro momento, Youssef sacava em espécie dessas empresas. Posteriormente, para sofisticar o esquema, tratou de transferir valores para contas de Leonardo Meirelles, que entregava o dinheiro vivo mediante comissões de 1 a 2%. Em seu depoimento, Youssef disse que as contas indicadas para depósito no exterior eram das empresas Devonshire Global e Santa Teresa, controladas por ele, e RFY, DGX e Elite Day, de Leonardo Meirelles. O doleiro recebia dinheiro no exterior ainda por meio de contas de clientes de Nelma Penasso Kodama e de Carlos Alexandre Rocha, Ceará. Youssef informou os nomes de parlamentares do PP que receberam doações oficiais com dinheiro de propina de fornecedoras da Petrobras. Além de Mário Negromonte, Nelson Meurer e João Pisolati, citados acima, Aline Corrêa de São Paulo, José Otávio Germano e Luiz Fernando Faria de Minas Gerais. O Otávio Germano era do Rio Grande do Sul. Acrescentou que, a pedido de Paulinho, foi efetuada uma doação oficial da empreiteira Queiroz Galvão a Valdir Raup, do PMDB de Rondônia. O doleiro ajudou Henri Royer de Carvalho a operar o esquema de propina entre a Petrobras e a Queiroz Galvão, devedora de 1,6 milhão de reais ao PP. Indicou a empresa KFC Hidrossemeadura, controlada por Leonardo Meirelles. A origem do dinheiro provavelmente era de algum aditivo contratual fictício ou um contrato superfaturado, segundo Youssef. Uma nota fiscal foi emitida pela KFC a fim de justificar o pagamento da soma e depois Leonardo Meirelles se encarregou de entregar a quantia em espécie a Youssef, cobrando 20% do valor de transação como comissão. Uma parte do 1,6 milhão de reais ficou no Rio de Janeiro, embolsada por Henri Royer de Carvalho e Paulinho, e outra foi para Brasília. Teve como destino algum assessor de Arthur de Lira, líder do PP na Câmara dos Deputados. Razões ocultas. Para Youssef, a queda de Paulinho da diretoria de abastecimento aconteceu porque a presidente Dilma Rousseff soube da disputa de poder dentro do PP. Em seu depoimento, o doleiro foi instado a opinar se a presidente tinha conhecimento dos tais comissionamentos. A resposta foi, abre aspas, acredito que o comissionamento era de conhecimento do Planalto da Presidência, mas possivelmente, diante da repercussão das discussões do PP, tornando-o vulnerável, ela aproveitou o momento para destituir Paulo Roberto Costa do cargo, fecha aspas. O delegado Felipe Eduardo Idel, da Polícia Federal, e o procurador da República, Robinson Henrique Pozobon, insistiram na pergunta sobre o que levava Youssef a acreditar que a presidente da República sabia dos desvios ocorridos na diretoria de abastecimento. O doleiro respondeu no termo de declarações de 14 de outubro de 2014, abre aspas. Decorre do tempo em que Paulo Roberto Costa ficou na diretoria de abastecimento e do conhecimento de vários integrantes do PP, do PT e do PMDB sobre o assunto, fecha aspas. Em 2010, houve um jantar em homenagem a Paulinho em Brasília. Naquela noite, quase todos os representantes do PP apareceram no restaurante para cumprimentá-lo. Os deputados e senadores fizeram fila para agradecer os bons serviços prestados ao partido pelo diretor de abastecimento e lhe apresentaram um relógio Rolex. No caso do PP, cada integrante da cúpula formada por José Janene, Mário Negromonte, João Pisolati, Pedro Correia e Nelson Meurer recebia de 250 mil a 500 mil reais por mês. Youssef fez pagamentos a todos eles. Os repasses não eram mensais, mas entregues semanalmente ou a cada 15 dias, ou seja, não eram mensalões, mas semanalões ou quinzenalões. O doleiro esclareceu que José Janene recebia os repasses em seu apartamento no bairro do Itaim-Bibi, em São Paulo, assim como no apartamento no centro de Londrina, no Paraná, ou em uma casa no condomínio Royal Golf, também em Londrina. Mário Negromonte esperava a parte dele no apartamento de sua propriedade em Salvador, na Bahia. João Pisolati, por sua vez, recebia propina em sua residência oficial de deputado em Brasília ou no apartamento do Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Pedro Correia também aguardava a mula de Youssef no apartamento situado em Boa Viagem, no Recife, no Pernambuco, ou apanhava dinheiro diretamente no escritório de Youssef, no Itaim-Bibi, em São Paulo. E Nelson Meurer embolsava as somas no hotel que servia como sua residência em Curitiba, no Paraná, próximo da Boca Maldita ou no aeroporto Afonso Pena. Eram tempos do governo Lula. O líder do PP, João Pisolati, costumava chamar Youssef para que providenciasse com urgência de 1,2 milhão a 1,5 milhão de reais aos deputados de baixo escalão do partido. A dinheirama era transportada a Brasília e cada um punha as mãos em quantias que variavam de 30 a
R$ 150 mil por mês. Youssef forneceu a lista dos políticos do baixo escalão que embolsaram propina. Gladson Camelli, do Acre, João Leão, da Bahia, Roberto Brito, da Bahia, Padre José Linhares, do Ceará, Roberto Balessa, de Goiás, João Sandres Júnior, de Goiás, Valdir Maranhão, do Maranhão, Luiz Fernando Faria, de Minas Gerais, Dilceu Esperafico, do Paraná, Roberto Teixeira, do Pernambuco, Simão Cecim, do Rio de Janeiro, Júlio Lopes, do Rio de Janeiro, Jerônimo Goergen, do Rio Grande do Sul, Afonso An, do Rio Grande do Sul, José Otávio Germán, do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Heinze, do Rio Grande do Sul, Renato Moling, do Rio Grande do Sul, Wilson Kovac, do Rio Grande do Sul, Aline Corrêa, do São Paulo, Missionário José Olímpio, de São Paulo, Lázaro Botelho, de Tocantins, Carlos Magno, de Rondônia, Eduardo da Fonte, de Pernambuco, Arthur de Lira, de Alagoas, e Aguinaldo Ribeiro, de Paraíba, na época anterior à subida do trio à cúpula do PP. Youssef não relacionou o nome do deputado Luiz Argolo, do PP de Bahia, com quem mantinha relação próxima, mas foi chamado a fazê-lo em outro tempo de declarações, no qual prestou informações sobre a compra de um helicóptero Robinson R-44. Além de relatar que o parlamentar recebia repasse dos contratos da Petrobras, forneceu detalhes sobre a aquisição da aeronave em 2012. Luiz Argolo pediu dinheiro emprestado a Youssef para pagá-lo, mas o doleiro preferiu arcar com os custos e apenas emprestá-lo ao parlamentar até as eleições de 2014. Adquiriu o Robinson R-44 à vista, mas não se recordava se formalizou o negócio com o dono do helicóptero ou com o deputado. Disse mais que Luiz Argolo aproveitou para alugar a aeronave e ganhar mais algum dinheiro. Houve um problema certa vez com o deputado Carlos Magno, que era de Rondônia. Ele sofria de hepatite C e tinha de tomar uma medicação que custava cerca de R$150 mil. Pediu para receber a quantia à parte da propina, um extra. Os colegas não gostaram. Youssef, sensibilizado, mandou o dinheiro mesmo sem autorização. A soma foi levada a Carlos Magno por Adarico Negromonte. Conforme doleiro, somente 10 parlamentares da bancada do PP não participavam do esquema de desvios da Petrobras. Para comprar a bancada do PP da Câmara dos Deputados, o partido tinha de arrecadar entre 3 a 4 milhões de reais mensalmente. Esses pagamentos eram feitos com o objetivo de influenciar os parlamentares nas decisões políticas, isto é, na votação de projetos de lei que fossem do interesse do Poder Executivo. As palavras de Youssef explicitaram o interesse do governo federal em corromper representantes do povo e obter apoio no Congresso Nacional. Por solicitação do PP, Youssef procurou as construtoras OAS, Queiroz Galvão, UTC e Jaraguá Equipamentos, entre outras, para que oficialmente fizessem doações de campanha tendo em vista as eleições de 2010. Terminado o período eleitoral, o doleiro entregou dinheiro vivo para pagar dívidas de campanha de Benedito de Lira e Arthur de Lira por meio da MO Consultoria. As contas bancárias indicadas por Arthur de Lira pertenciam a um agiota de Recife que adiantara dinheiro para a eleição. Ninguém é bobo nessa história. Outro ponto acordado por Youssef em seu depoimento foram as eleições para líder do PP na Câmara dos Deputados. Do declarante, abre aspas, a posição de líder partidário junto à Câmara dos Deputados era importante perante o governo federal, o Ministério da Casa Civil e a Presidência da República nas decisões de assuntos e questões do governo federal, fecha aspas. Trocando em miúdos, os próprios parlamentares do PP só definiam o líder do partido a que eles mesmos pertenciam mediante o pagamento de dinheiro. José Janene liderou as eleições de Mário Negromonte por 4 vezes e de João Pisolati 2 vezes. Youssef entregava o suborno. Após a morte de Janene, o doleiro providenciou propina para garantir a eleição de Nelson Meurer. Como os demais, Meurer corrompeu correligionários com dinheiro de contratos da Petrobras. Do doleiro, abre aspas. Cada eleição de líder do PP custava em torno de 4 milhões ou 5 milhões de reais, dinheiro para comprar os votos dos parlamentares do partido, fecha aspas. No termo da colaboração prestada em 21 de outubro de 2014, Youssef ajudou a esclarecer um episódio ocorrido durante o escândalo do Mensalão em 2005. Na época, houve uma disputa entre os deputados Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, e José Janene, do PP do Paraná, pelo IRB, que era o Instituto de Resseguros do Brasil. Os dois tinham sido contemplados com diretorias na autarquia federal. Jefferson acusou o PP de receber mensalões para apoiar o governo Lula, mas ninguém era inocente na história. Do depoimento do doleiro, abre aspas, recebi 3 ou 4 repasses relativos aos comissionamentos junto ao IRB no montante de cerca de 150 milhões de dólares cada um. O dinheiro me foi entregue diretamente por José Janene em hotéis e restaurantes em São Paulo. Cabia a mim converter os dólares em reais e entregar os recursos ao próprio Janene em seu apartamento funcional em Brasília, fecha aspas. Youssef prestou informações sobre um telefonema de Lula a José Janene. O presidente da República, em seu primeiro mandato, manifestou solidariedade ao cacique do PP pela demissão de Luiz Carlos Bueno de Lima do Ministério da Saúde, na época controlado pelo PT.
Luiz Carlos Bueno de Lima agia como operador de José Janine junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Conforme Doleiro, Lula tinha conhecimento de que o operador fora indicado por Janine e tratou de contornar a situação. O dinheiro desviado do Ministério da Saúde ele era entregue em São Paulo. Abre aspas. Recebi das mãos de Janine umas 4 ou 5 vezes cerca de 1,5 milhão de reais no total. Eram valores em espécie e competia a mim simplesmente transportar o dinheiro a Brasília e entregar a soma no apartamento funcional de Janine, fecha aspas. Algum tempo depois de enxotado do Ministério da Saúde, Luiz Carlos Bueno de Lima foi designado para a Secretaria de Saneamento Básico do Ministério das Cidades. Recuperou o cargo de alto escalão do governo do PT. Com a eleição de Dilma Rousseff em 2010, Mário Negromonte tornou-se ministro das Cidades. Ele atendeu a um pedido de Rousseff e nomeou Francisco Colombo para a presidência da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Depoimento do Doleiro. Abre aspas. Minha intenção era receber comissionamentos com aquisição de bens e serviços pela CBTU, fecha aspas. Youssef sabia que a CBTU contaria com generosa fatia do orçamento do Ministério da Cidade sob o comando do PP e, com isso, teria condições de obter vantagens indevidas por contratos firmados com a estatal. O Doleiro faria o que sistematicamente era feito em estatais e órgãos públicos que movimentavam recursos poupudos no Brasil. Roubaria dinheiro público. Mais gente estava de olho na CBTU, porém, Benedito de Lira se tornara senador pelo PP de Alagoas e seu filho Arthur de Lira era um influente deputado federal. No governo de Lula, aliás, o presidente anterior da CBTU já fora indicado por Benedito de Lira, de Youssef, abre aspas, para não criar um mal-estar, abrir mão do controle do cargo, fecha aspas. Francisco Colombo, no entanto, aquele que Youssef recomendara, ficou à frente da CBTU. Manteve-se sentado na cadeira, só que seguindo orientações dos Lira. Trabalhando para eles, o Doleiro ainda tentou fazer uma mutreta de reposição de peças com a empresa CAF, o que certamente geraria propina. Foi impedido pelos Lira. Do depoimento de Youssef, abre aspas, havia fofoca no Partido Progressista de que Arthur de Lira recebia valores da CBTU e não dividia com o partido, fecha aspas. Algum tempo depois, Francisco Colombo esteve no escritório do Doleiro, abre aspas. Ele disse que havia entregado uma quantia a um assessor de Arthur de Lira ou a um assessor de outro deputado do PP para que entregasse o dinheiro ao Arthur de Lira. Mas o assessor acabou preso no aeroporto de Congonhas com um pouco mais de 100 mil reais. Fecha aspas. Num café da manhã no Hotel Copacabana Palace, no Rio, lideranças do PP pediram a Youssef para ajudar a campanha de Benedito de Lira a senador em 2010. Sem rancores, o Doleiro ligou para Ricardo Pessoa, dono da UTC. Ele reuniu-se com o candidato e acertou a doação de 2 parcelas de 200 mil reais. O dinheiro foi abatido da propina paga pela UTC por contratos na Petrobras e injetado oficialmente na campanha. Benedito de Lira se elegeu. Após as eleições, Arthur de Lira, eleito deputado, foi ao escritório de Youssef em São Paulo. Com a autorização de liderança do PP, pediu dinheiro para pagar dívidas da campanha do pai. O Doleiro entregou valores em espécie em Alagoas e Brasília e transferiu somas a uma empresa em Alagoas ou Pernambuco. Repassou 1,2 milhão de reais para os Lira. O Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, é um órgão do Ministério das Cidades. O episódio relatado por Youssef aconteceu em 2008, no segundo governo Lula. O ministro era Márcio Fortes, uma indicação do PP. O deputado João Pisolati, do PP de Santa Catarina, tinha influência no Denatran. A maracutaia relatada pelo Doleiro envolveu um contrato que deu ao grupo FENASEG do GRF exclusividade para emitir documentos de transferência de registros de propriedade de veículos. Do declarante, abre aspas. O negócio rendeu 20 milhões de reais em comissões para o PP, fecha aspas. João Pisolati recebia o dinheiro em São Paulo e o entregava a Youssef para que fizesse o transporte até Brasília. O Doleiro devolvia a quantidade a Pisolati em segurança. Youssef fez várias viagens em voos comerciais em aviões fretados e ganhou 5% pelo trabalho. Embolsou 1 milhão de reais. Mais umas do clube. Durante seu mandato como deputado, Mário Negromonte, do PP da Bahia, apresentou um projeto determinando que os automóveis tinham de sair das fábricas com rastreadores. Ao assumir o Ministério das Cidades, tratou de implementar a jogada. Do depoimento de Youssef, as empresas que atuavam no ramo sabiam da minha proximidade com Mário Negromonte e me procuraram para obter algum benefício, fecha aspas. Fica evidente aqui que não é o caso de responsabilidade apenas dos políticos, como se as empresas fossem sempre extorquidas e obrigadas, contra a sua vontade, a contribuir com o esquema de corrupção. Não, elas são parte do sistema e se adiantavam a oferecer vantagens e recursos ilícitos, buscando ser contratadas por governos e estatais. Uma empresa de Minas Gerais ficou encarregada de desenvolver o sistema de rastreadores, pagaria comissão de 25 milhões de reais. O dinheiro seria repartido entre o PP e o PT, que também ocupava cargos no Ministério da Cidade. As disputas internas do PP acabaram derrubando o ministro Mário Negromonte. Como mencionado, a cadeira foi ocupada por outro nome do partido, o Aguinaldo Ribeiro,
da mesma forma que o Denatran passou ao controle de outro pepista indicado por Ciro Nogueira. Youssef desconhecia o desdobramento do caso, mas apontou o dedo para Negromonte. Abre aspas. Acredito que desde a apresentação do projeto, Mário Negromonte já estava imaginando futuro acordo com as empresas de rastreamento, uma vez que já sabia como funcionava o Denatran, fecha aspas. A Toshiba integrava o cartel da Petrobras. Em 2009, no governo Lula, temeu ser desclassificada da obra de construção da casa de força do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Tratava-se de um projeto de 130 milhões de reais, ajustado depois para 117 milhões. Executivos da Toshiba procuraram Youssef para tratar do caso e ele logo indicou Paulo Roberto Costa. A Toshiba também precisou manter contato com Renato Duque, o diretor de serviços ligado ao PT, para parar arestas. Decidiu-se do jeito que as coisas sempre se decidiam na Petrobras. A empresa pagaria 1% da obra para o PP e o outro 1% ao PT, por intermédio de João Vacari Neto. Youssef emprestou a AMO Consultoria para receber a propina. Da parte do PP, o doleiro tirou 20% para Valdomiro de Oliveira, que operacionalizou as notas fiscais e impostos. 5,5% dessa parte foi para o Youssef para pagar despesas de seu escritório, incluindo passagens aéreas e aluguel de aviões. Dos 80% que sobraram, 60% seguiram para o PP, 30% a Paulinho, 5% a João Cláudio Genu e 5% remuneraram os serviços de Youssef. Da parte prometida ao PT, Youssef relatou ter sacado pouco mais de 400 mil reais da MO Consultoria e repassado a quantia a Marici Corrêa de Lima, cunhada de João Vacari Neto. O executivo da Toshiba informou o dia e a hora em que ela apareceria no escritório do doleiro para buscar os maços de dinheiro. Alguns meses depois, uma das mulas de Youssef entregaria cerca de 400 mil reais a João Vacari Neto, num restaurante nas imediações da Avenida Paulista, na região central de São Paulo. Outros episódios. A inclusão da Fidens nas obras da refinaria Premium 1, no Maranhão, atendeu a pedido do deputado Luiz Fernando Faria, do PP de Minas Gerais. A empresa estava consorciada a Galvão Engenharia e a Servenge, e com elas tinham que pagar propina, mas não cumpriu a sua parte. Youssef procurou o diretor de abastecimento para reclamar e ouviu de Paulinho que não era necessário contratar executivos da Fidens. Luiz Fernando Faria cobraria diretamente os valores devidos. Em seu depoimento, o doleiro diz que Luiz Fernando Faria, da mesma forma que outros políticos do PP, buscava pessoalmente dinheiro desviado da Petrobras todos os meses nos apartamentos funcionais em Brasília dos líderes do partido José Janene, João Pisolati e Mário Negromonte. Paulo Roberto Costa não gostava da insistência de Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, por dinheiro, mas determinou que Youssef entregasse entre 100 mil e 150 mil reais provenientes do caixa de propina da Petrobras. A soma foi repassada por uma das mulas do doleiro em um escritório no Rio de Janeiro. Do depoimento de Youssef, eu entrei em contato com Simão Cecim por telefone, identifiquei-me como emissário de Paulo Roberto Costa, pedi o endereço e determinei a entrega, fecha aspas. Em outro depoimento, Youssef tratou do deputado Nelson Meure, do PP do Paraná, integrante do grupo de elite do partido. Ele ascendeu com a morte de José Janene em 2010. Nelson Meuro foi contemplado com mais de 4 milhões de reais na campanha eleitoral de 2010. Reeleito, tornou-se líder do PP no ano seguinte. Segundo Doleiro, ele participava de tudo efetivamente do que era relacionado aos desvios do dinheiro da Petrobras. Na campanha para fazer de Nelson Meuro líder do PP, Youssef fez diversos pagamentos, no total aproximado de 5 milhões de reais. O dinheiro foi levado pelo Doleiro e por seus emissários ao Hotel Curitiba Palace, na capital do Paraná, e ao estacionamento do aeroporto Afonso Pena, na mesma cidade. Cada entrega nesta época era de 300 a 500 mil reais, mais ou menos, dependendo do fluxo de caixa do partido, fecha aspas. Na eleição de 2010, os principais beneficiários do dinheiro do PP foram Nelson Meura, João Pisolati, Mário Negromonte e Pedro Corrêa, que também fez as campanhas da filha e do genro. A família de José Janene não ficaria de fora. Era essa a intenção de Youssef, ele explicou a Lava Jato, José Janene tinha falecido e, por uma questão de consideração e por tudo que ele havia feito pelo partido, ficou acertado que haveria uma reserva de valor equivalente à média do que cada um gastaria, que seria entregue para a família de José Janene. Fecha aspas. O compromisso acabou não sendo honrado em sua totalidade, o que motivou discussões entre o doleiro e os deputados. Youssef não deixou claro em seu depoimento, mas se subentende que os políticos do PP não quiseram ajudar, como ele, a família do líder morto. Youssef usou os serviços de Carlos Habib Chater para repassar somas a Nelson Meure. O doleiro tinha uma conta corrente com Chater que precisava de dinheiro para comprar combustível e abastecer as bombas do posto da Torre em Brasília. Recorria a Youssef, pois sabia que o doleiro precisava de quantias da capital federal. Youssef pagava os distribuidores de combustível do posto da Torre e, alguns dias depois, Carlos Habib Chater providenciava a entrega de valores e Nelson Meure, João Pisolati, Mário Negromonte e João Cláudio Genu, recompensando o Youssef. A construtora Queiroz Galvão devia 37,5 milhões de reais de propina das obras de refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Youssef foi cobrar de Otton Zanoide de Moraes Filho, diretor-geral da empreiteira.
Paulo Roberto Costa e Paulinho conversaram com Ildefonso Colares Filho, executivo da Queiroz Galvão, e o CEF foi autorizado a buscar 7,5 milhões de reais. Outros 10 milhões da dívida já haviam subordinado parlamentares para evitar uma CPI da Petrobras. Os outros 20 milhões de reais não passaram por Youssef e foram administrados possivelmente por Fernando Soares, o Fernando Baiano, operador do PMDB. Youssef pediu a Otton Zanoide de Moraes Filho para repassar os 7,5 milhões de reais na forma de doações oficiais às campanhas de candidatos do PP. A única exceção, a campanha do senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia. Paulinho solicitou que 500 mil reais fossem encaminhados ao político. A Lava Jato interceptou um e-mail de Otton Zanoide de Moraes Filho a Youssef em 30 de agosto de 2010. Cobrava recibos de valores repassados pela Queiroz Galvão. Faltavam comprovações do PP da Bahia de 500 mil reais, de Aline Corrêa de São Paulo, 250 mil reais, de Roberto Teixeira de Pernambuco, 250 mil reais, Nelson Meura do PR, do Paraná, de 500 mil reais. PP de Pernambuco, 100 mil reais, Roberto Brito, da Bahia, 100 mil reais, Diretório Nacional do PP, 2 milhões de reais, e do PMDB de Rondônia, 300 mil reais, correspondente a um repasse a Valdir Raupp. Conforme a explicação de Youssef, os 2 milhões de reais do Diretório Nacional do PP serviriam para distribuir dinheiro a deputados do chamado baixo escalão do partido. Os 500 mil reais do PP da Bahia irrigariam a campanha de Mário Negromonte. É bom ficar claro que os 7,5 milhões de reais injetados pela Queiroz Galvão na forma de contribuições oficiais da campanha eram provenientes de desvios da Petrobras. O problema sofrido, leitor, não é só a ilegitimidade e até a ilegalidade dos mandatos obtidos com dinheiro de propina, mas a dura realidade de que, se forem proibidas as contribuições oficiais de empresas, os senhores candidatos não terão dificuldades em obter os mesmos valores agindo em conluio com as mesmas empresas contratadas pelo poder público. Continuariam a receber as somas por meio de Caixa 2 em troca de anuência aos contratos que intermediassem. Youssef voltou a prestar informações sobre um pagamento de cerca de 1,6 milhão de reais da Queiroz Galvão, já mencionado, oriundo de acertos indevidos com a Petrobras. O dinheiro foi para a KFC Hidrossemeadura, de Leonardo Meirelles. Acabou nas campanhas de Benedito de Lira, do PP de Alagoas, Arthur de Lira, PP de Alagoas, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, além de pagar as comissões de praxe aos operadores Henri Royer de Carvalho e Youssef, e abarrotar o cofre do insaciado Paulinho. Jogo duro na hora do acerto. Deixa eu ver se falta muita página, porque, meu vídeo já está ficando, o meu celular já está ficando com pouca carga, mas vamos lá. Jogo duro na hora do acerto, capítulo 17. Renato Duque furou o cartel e trouxe a Alusa para punir a Camargo Corrêa. Com o objetivo de mostrar a autoridade e punir a Camargo Corrêa, que fazia jogo duro na hora de pagar propina, o diretor de serviços Renato Duque, agente do Partido dos Trabalhadores da Petrobras, furou o cartel das empreiteiras que fraudavam obras na estatal e trouxe a Alusa para executar serviços do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Alberto Youssef relatou o episódio no termo de declarações de 24 de novembro de 2014 durante as confissões do doleiro para melhorar sua situação com a justiça. Abre aspas. A Alusa é da área da construção de linhas de transmissão e teve grandes problemas de execução da obra por falta de expertise no ramo de engenharia e óleo, fecha aspas. Youssef informou que os acertos das comissões eram feitos em dinheiro vivo pelas empreiteiras ou por meio de contratos firmados com a GFD Investimentos, controlada por ele, ou ainda junto à MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software, todas as três em nome de Valdomiro de Oliveira. Empresas de Leonardo Meirelles, outro operador de esquema, também foram usadas. Ele possuía, entre outras, a KFC Hidrossemeadura. Empresas do cartel com a Odebrecht transferiram dinheiro ao exterior e a outras empresas de Leonardo Meirelles, como a RFY e a DGX. Ambas mantinham contas no Standard Chartered Bank e no HSBC de Hong Kong. Advogados do doleiro não relacionaram a Jaraguá e a Engesa na planilha apresentada à força-tarefa da Lava Jato para embasar o seu depoimento. Youssef salientou que eles aderiram ao sistema de pagamento de propina com o objetivo de executar obras da Petrobras. Eis a lista de empreiteiras que, como a Jaraguá e a Engesa, pagaram quantias por fora, corrompendo políticos e agentes públicos dentro do esquema operado por Youssef. OAS, Queiroz Galvão, Tomé Engenharia, Toyo Cetal, Engevix, Galvão Engenharia, Serveng, Fidenza Engenharia, Construcap, MPE, Andrade Gutierrez, UTC, Mendes Júnior, Camargo Corrêa, Odebrecht e Skanska. Em seu depoimento, Youssef explicou que a Techint, participava do cartel, mas não fez acertos diretamente com ele. Em relação à Delta, informou que a empresa foi contratada para fazer uma obra, mas se recusou a pagar propina, alegando falta de recursos. Do declarante sobre Paulo Roberto Costa, o Paulinho, diretor de abastecimento, formalmente ligado aos interesses do Partido Progressista na Petrobras, abre aspas.
A orientação que eu recebia, tanto por parte da liderança do PP, como por parte de Paulo Roberto Costa, foi no sentido de cobrar comissões de todas as empresas que celebrassem contratos no âmbito da diretoria de abastecimento, fecha aspas. Perguntado sobre punições a empresas que não honravam os repasses de propina, o doleiro fez menção a contratos aditivos, cujos acréscimos elevavam os preços fixados para as obras. Abre aspas, caso a empresa pudesse tocar a obra sem qualquer aditivo, não haveria problema, mas caso a obra demandasse aditivos, a empresa que não contribuía não contaria com qualquer auxílio ou facilitação para que os aditivos fossem aprovados ou agilizados, fecha aspas. E o CEF prestou informações sobre contratos de 4,5 bilhões de reais firmados pela OAS e Odebrecht em obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. A propina do PP de 1% era de 45 milhões de reais, mas Paulinho e Márcio Faria, executivo da Odebrecht, comunicaram numa reunião que o valor teria de ser reduzido a 20 milhões de reais, porque a outra parte presume-se que de 25 milhões de reais foram injetadas no esquema do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, ministro da Integração Nacional durante o primeiro governo da Dilma Rousseff, teria intermediado a maracutaia em favor de Eduardo Campos. Aspas. Os recursos teriam sido encaminhados ao Estado de Pernambuco a fim de que fossem resolvidos alguns problemas que poderiam prejudicar a obra e os repasses ao consórcio Coneste. Fecha aspas. OAS e Odebrecht formavam o consórcio Coneste. Os problemas em Pernambuco podiam ser interpretados como pedido de propina pelas autoridades locais para autorizar as obras sem criar dificuldades ou exigências. De Alberto Youssef. Abre aspas. Paulo Roberto teria tratado desse assunto diretamente com o governador Eduardo Campos, fecha aspas. Os repasses que envolveram Abreu e Lima seguiram um caminho corriqueiro para dissimular o pagamento de propina, com valores entregues em dinheiro vivo no escritório de Youssef em São Paulo ou quitados mediante a emissão de notas de empresas. No caso, as de Valdomiro de Oliveira, aliás, Paulinho também recebeu comissão, abre aspas. Esse dinheiro foi entregue a João Genu em seu apartamento no Rio de Janeiro para que ele fizesse o repasse ao Paulo Roberto. Fecha aspas. O deputado José Janene, do PP do Paraná, e Youssef e Paulinho trabalharam para consolidar um contrato de 3 bilhões de reais em obras da refinaria Abreu e Lima. O trambique envolvia a Petrobras e o consórcio formado pela Camargo Corrêa e a Senec. A propina de 1%, ou seja, de 30 milhões de reais, foi parcelada. Havia problemas para a Camargo Corrêa honrar os repasses e Youssef estimou as dívidas da empreiteira junto ao esquema de desvio da Petrobras àquela altura em 70 milhões de reais ou 80 milhões de reais. Executivos da empreiteira davam como desculpa a necessidade de obter autorização de acionistas para liberar o dinheiro. Isso atrasava os pagamentos. Operações em marcha. Youssef esmiuçou os diversos caminhos percorridos pela propina. 6 milhões de reais vieram de um fornecedor do consórcio estabelecido no Recife. O doleiro apanhou a quantia, dividida em 3 parcelas, em incursões a um hotel localizado na praia de Boa Viagem. Outros 6 milhões de reais foram embolsados a partir de notas fiscais emitidas pela MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software a uma empresa do Rio Grande do Sul, fornecedora do CNCC, Consórcio Nacional Camargo Corrêa. Valdomiro de Oliveira cuidou do gerenciamento dessa parte da comissão. Por volta de 3,5 milhões de reais originaram-se de uma empresa de Belo Horizonte. Em 2 oportunidades, os emissários de Youssef buscaram dinheiro vivo. Cerca de 2,5 milhões de reais entraram por meio de um contrato de prestação de serviço de um escritório ligado ao Leonardo Meirelles. Posteriormente, transferiram seus recursos para uma conta da empresa Labogen, sacados e entregues a Youssef após desconto dos custos fiscais. Por fim, cerca de 3 milhões de reais chegaram a GFD Investimentos mediante contratos de empréstimos fictícios com as empresas Piamonte, Alguri e Treviso de Júlio Camargo. Antes, houve pit stop dos recursos nas empresas de Júlio Camargo à espera de contratos superfaturados. Coube a ele repassar a comissão de Youssef, do doleiro, abre aspas. A mudança de estratégia de recebimento vinha de demanda das empreiteiras que pagavam por meio de fornecedoras ou por intermédio de notas fictícias de prestação de serviços, fecha aspas. A Camargo Corrêa acertou cerca de 3 milhões de reais devido a Paulinho após ele ter deixado a Petrobras, simulando contratos de assessoria entre a empreiteira e a Costa Global, empresa do ex-diretor. Dividiu o valor em parcelas de 100 mil reais, mas quitou a totalidade em 2013, segundo o Youssef. A Queiroz Galvão é outra empresa que participou das obras de refinaria Abreu e Lima. Foi contemplada com 2 bilhões de reais. O contrato recebeu aditivos e, mesmo assim, de acordo com Youssef, acertou-se com Otton Zanoide de Moraes, filho, diretor da empreiteira, uma comissão política de apenas 1%. A Queiroz Galvão repassou uma parte da propina na forma de doações oficiais para a campanha eleitoral de 2010. O toleiro mencionou o episódio ocorrido em 2009 durante o governo Lula. Para evitar possíveis punições em consequência dos trabalhos de uma CPI que investigaria a roubalheira na Petrobras, decidiram pagar 10 milhões de reais, abre aspas. Ciro Nogueira e Eduardo da Fonte teriam cooptado Sérgio Guerra. Fernando Soares cuidou do pagamento aos parlamentares usando recursos da Queiroz Galvão, fecha aspas. Os deputados Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e Eduardo da Fonte, do PP do Piauí, portanto, convenceriam o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, do Pernambuco, a trocar a CPI por grana, como já citado, dividida entre parlamentares. E Fernando Soares, o Fernando Baiano, operador do PMDB, intermediou a extorsão com dinheiro da Petrobras. Trabalho ecumênico. Sobre a Engevix, beneficiário do contrato das obras da refinaria Abreu e Lima, Youssef disse que a empresa encaminhou propina de 1% ao PP por meio de contratos forjados com a MO Consultoria ou a empresa Rigidez. O saldo devedor de 730 mil reais
destinado a Paulinho teria sido acertado com base em contrato firmado com a Costa Global após a saída do diretor da Petrobras. O doleiro apontou ainda um outro repasse político oriundo da Engevix, cumprido em 2014 no formato de 5 ou 10 parcelas de R$200 mil cada em favor da EGFD Investimentos. Um contrato de R$1 bilhão em Abreu e Lima contemplou a Jaraguá. Youssef foi atrás da empresa a pedido de Paulinho e o deputado Arthur de Lira, do PP de Alagoas, participou do encontro com os executivos da Jaraguá. Conforme o depoimento do doleiro, a empresa realizou doações oficiais a campanhas da PP, PDT e possivelmente PMDB como forma de acertar a parte do repasse da propina. Pagou as comissões alicerçada com notas fiscais da MO Consultoria ou de outras empresas de Valdomiro de Oliveira, sendo que a ação consider foi usada para justificar o recebimento do dinheiro mediante vendas intermediadas por Youssef. Do doleiro, abre aspas. Todos os contratos e notas fiscais de prestação de serviço entre a SANC e a Jaraguá são ligados a repasse de comissionamentos políticos, fecha aspas. A Engevix firmou um contrato de R$500 milhões ou de R$106 milhões para executar obras da Petrobras em Cubatão, em São Paulo, em 2007 ou 2008. A empreiteira ficou de acertar 1% do total com o Youssef. De acordo com o doleiro, as tratativas foram fechadas com o executivo Gerson Almada, abre aspas. A contratação foi estabelecida por força do ajuste entre as empreiteiras e, portanto, a Engevix ficou comprometida a pagar a comissão política, fecha aspas. A divisão era corriqueira. Do total de 1%, 60% irrigavam o PP, 30% iam para Paulinho e 5% ficavam com João Cláudio Genu e 5% com Youssef. O doleiro definia a empresa encarregada de cobrir o repasse financeiro e a submetia à empreiteira. Youssef levava Paulinho às reuniões. Abre aspas. Ocorria de forma eventual, inclusive para que o empreiteiro se sentisse mais seguro para o pagamento das comissões, observando que um diretor da Petrobras estava envolvido na negociação, fecha aspas. Bom, eu vou dar continuidade no próximo vídeo porque meu celular já está prestes a descarregar, ok, pessoal? Então é isso daí, tá? A gente continua no próximo vídeo então. Obrigado.